Olá, turma do Águia Colégio de Curso. Vamos iniciar nossa aula de História, né? Iniciando sobre a formação da Grécia Antiga, tá? Então, na página 3 do módulo 2 do livro de vocês, tá? Nós vamos começar sobre as origens da civilização grega. Então, o capítulo começa assim: o mundo grego antigo, ou Hélade, como era chamado pelos próprios gregos, Grécia é uma nomenclatura romana, ocupava a parte sul da Península Balcânica, as ilhas do Mar Egeu, as costas da Ásia Menor e o sul da Península Itálica, tá? Então, vamos lá, observando essa imagem aqui das rotas de penetração dos indo-europeus. Observando essa imagem, todos esses territórios pintados em verde, rosa e laranja fazem parte da Grécia Antiga, tá? Então, tudo isso é o mundo grego da antiguidade. Claro que com o passar do tempo vai ampliando mais ou menos, né, pelas colonizações, mas basicamente aqui vai ser o mundo antigo grego. Então, o que é importante perceber é que ela vai surgir aqui nessa península, e o que é península, né? É um braço de terra que vai em direção ao mar. Se você observar aqui, e ele só é ligado por um pedaço de terra que dá origem ao continente, né? Que se conecta ao continente. Veja, aqui onde temos a Macedônia, Tessália, Etólia. Então veja que o continente está aqui, ele surge e avança em direção ao mar, tá? Ele avança em direção ao mar. Nos seus lados existe o mar e ele só é conectado por um pedaço de terra. Isso aqui é chamado braço de terra. Então isso é uma península. Aqui nós temos a Península Itálica, né? Que também é do mesmo modo, tá? Isso é uma península. O contrário seria o quê? Seria Bahia, né? Se ao invés de ser um braço de terra, isso aqui fosse dentro, né? Então fosse rodeado de terra e o mar avançasse no continente, isso dá o nome de Bahia. Por isso Bahia, Todos os Santos, em Salvador, por isso Bahia da Traição, né? O nome é Bahia. Então vamos ver. No segundo parágrafo. Ao final do período neolítico, a região já era habitada por povos sedentários de língua não grega, chamados pelasgos. A partir de 2000 a.C., aproximadamente, povos de origem indo-europeia, povos que se originaram ali no continente europeu, mas os historiadores ainda não sabem exatamente de onde vieram, mas esses povos que se formaram ali no final do Paleolítico, no início do Neolítico, eles vão migrar, tá? Então eles vão migrar para essa região da Grécia Antiga, né? Então, a partir do ano 2000, né, antes de Cristo, aproximadamente os povos de origem indo-europeia, chamados helenos, começaram a chegar à região. Os primeiros helenos a alcançar a Grécia continental foram os aqueus, em 1950 a.C., originário das estepes russas. É uma região meio plana, que tem pouca vegetação. A vegetação é característica de lugares mais frios, né? Então, originários das estepes russas, em busca de melhores pastagens para seus rebanhos, espalharam-se por quase toda a Grécia, parte da Ásia Menor e sul da Península Itálica. Então vamos ver os aqueus que aqui estão sendo falados. Vamos olhar aí nessa imagem, na página do livro de vocês. Os aqueus são essa linha azul, tá? Essa linha azul, então faz o avanço dos povos aqueus, os povos de origem indo-europeia. O contato dos aqueus com os cretenses deu origem à civilização micênica. A seguir, chegaram os jônios e os eólios, em 1500 a.C.,
que se estabeleceram na Ática e na Ásia Menor. A última onda de povoadores foi a dos dórios, que se estabeleceram no Peloponeso, destruindo parte da civilização micênica. A invasão dórica não chegou a atingir a região da Ática, né? Então nós temos os dórios aqui, nessa pintado de rosa, né? Então na página 4, nós vamos ter a periodização da história grega. Então vamos lá. A história grega ela vai ser dividida em período pré-homérico, tá? Período homérico, que é o mais antigo, né? Se falando dessa periodização, sem contar o pré, que o pré vai ser essa formação da Grécia Antiga. O período homérico mais antigo está situado entre os anos 1100 a 800 a.C., período que teriam sido criados os poemas da Ilíada e a Odisseia, atribuídos a Homero. Temos o período arcaico, que é entre os anos 800 e 500 a.C., teria se caracterizado pela formação das cidades-estados, as polis. A cidade-estado foi a forma de organização política característica da Grécia Antiga. Na Península Balcânica, durante a Antiguidade, não se formou um único estado, apesar da forte identidade cultural existente entre os povos nas cidades locais. Então, as cidades-estado, né, cidades independentes, vão ser características do período arcaico, né, final do período homérico e início do período arcaico. O período clássico, entre os séculos 5 e 4 a.C., foi o período no qual as cidades gregas atingiram seu apogeu, ocorrendo a consolidação da cidade-estado como forma de organização política. Então, a consolidação, né? E aí nós vamos ter as cidades como Atenas e Grécia, Atenas e Esparta, perdão, né? Como firmados nesse período. O período helenístico, entre os anos 336 e 146 a.C., foi o período de expansão da cultura grega, primeiro sob o domínio macedônio e depois sob a dominação romana. Tá? Então o período helenístico vai ser o de propagação da cultura, né? Da expansão dessa cultura grega. Cretenses e micênicos, esse período aí do povo do pré-homérico. Tá? Entre 2500 e 1400 a.C., desenvolveu-se no Mediterrâneo uma cultura bastante importante para a história da civilização ocidental, né? Cujo principal centro era a ilha de Creta. Essa civilização expandiu-se, chegando à costa da Ásia Menor, as ilhas do Mar Egeu e a parte da Península Balcânica. A civilização cretense distinguiu-se por sua intensa produção artesanal de caráter luxuoso, o que indica que já dominava técnicas de fabricação sofisticadas. Essa produção era comercializada por meio de estradas que ligavam suas cidades e também levavam ao Oriente Médio. Na civilização cretense, as cidades que mais se destacaram foram Knossos e Festos, que eram governados por reis e funcionavam como estados independentes. Como vimos, foi do contato dos aqueus com os cretenses que surgiu a civilização micênica. Os aqueus estabeleceram-se em pequenos estados independentes, governados por príncipes ou chefes militares e religiosos. Esses governantes tinham o apoio de uma elite guerreira, sustentada pelo trabalho dos camponeses. Então vemos aí o trabalho rural, né? Estamos aí essa herança do Neolítico, né? Então o trabalho rural era muito importante. Construíram castelos fortificados em locais bastante altos para facilitar a defesa. Eram as acrópolis, isto é, cidades altas. As mais famosas foram Tirinto e Micenas. Então as acrópolis eram cidades fundadas nos altos das montanhas, né? Onde ela serviria tanto de apoio para base militar, né? Porque poderia ver e observar ataques ou pessoas vindo pelo mar ou vindo pela terra, e aí poderia se proteger, como também nessas acrópolis
construídos templos religiosos, né? Os templos religiosos ficavam no mais alto, na conhecida Acrópole. Por volta de 1400 a.C., os micênicos invadiram a ilha de Creta e destruíram Knossos. Micenas passou a ocupar o lugar de Creta no comércio e na produção artesanal. Então, os micênicos invadem Creta, destroem a cidade mais importante que Knossos, e Micenas agora vai ser, a cidade de Micenas vai ser a mais importante agora no comércio. A civilização micênica está nas origens da civilização grega. A língua, por exemplo, era semelhante ao grego. No entanto, a existência de uma forte burocracia e de um poder central que controlava a economia dava à civilização micênica características das civilizações orientais. A religião micênica era uma fusão de deuses. A religião micênica era uma fusão de deuses indo-europeus com deuses cretenses. Alguns se transformaram em deuses gregos, sendo Zeus e Poseidon dois exemplos. Mesmo com o desaparecimento da civilização micênica, notamos que os gregos preservaram várias raízes dessa cultura. A língua, os principais deuses e a herança dos feitos históricos da Guerra de Troia, né, são alguns exemplos. Essa cidade, cuja existência histórica os estudiosos têm tentado comprovar desde o século XIX, foi imortalizada pela tradição oral e pela literatura escrita atribuída ao poeta Homero, autor de Ilíada e Odisseia. Então nós vamos conhecer muito da cultura dos cretenses e dos micênicos graças aos escritos de Homero, tá? Ele que escreveu sobre a história desses povos, tá bom? Então, a Ilíada que vai tratar da Guerra de Troia, né? Que aí há uma discussão se existiu realmente a Guerra de Troia, tá? Sabe-se que a cidade existiu, mas a guerra não é muito unânime entre os historiadores, mas estudamos sobre ela. Então, a Ilíada vai tratar da Guerra de Troia e a Odisseia vai tratar sobre Odisseu, né? Os feitos heróicos do personagem Odisseu. Então, vocês agora vão pular para a página 7, onde temos as atividades. Vamos responder atividades 1, 2 e 3, tá bom? Na questão 1 da atividade da página 8, da página 7, diz: quais seriam as principais características da civilização cretense? As principais características da civilização cretense são intensa produção artesanal, domínio de elaboradas técnicas de construção e navegação, além de um desenvolvido comércio, tá? Então, a resposta é intensa produção artesanal, domínio de elaboradas técnicas de construção e navegação, além de um desenvolvido comércio. Questão 2. Explique a origem da civilização micênica. A civilização micênica surgiu do contato dos aqueus com os cretenses. Os aqueus assimilaram elementos fundamentais da civilização cretense, dando origem à civilização micênica. Tá? A resposta da 2. A civilização micênica surgiu do contato dos aqueus com os cretenses. Aí você diz: os aqueus assimilaram elementos fundamentais da civilização cretense, dando origem à civilização micênica. Questão 3. Aponte semelhanças e diferenças entre a civilização micênica e a civilização grega. Resposta: os gregos preservaram vários elementos da cultura micênica. Eles estão presentes na língua, na religião e nos relatos heróicos da Guerra de Troia. Os gregos preservaram vários elementos da cultura micênica. Eles estão presentes na língua, na religião e nos relatos heróicos da Guerra de Troia. Então agora vocês vão lá para a nossa plataforma, que nós teremos mais questões para vocês responderem sobre esse período da história da Grécia Antiga. Ok?